O governador Romeu Zema voltou a se colocar em segundo plano na disputa presidencial de 2026 e reforçou que o nome mais forte da direita é o de Tarcísio de Freitas, que atualmente é governador de São Paulo. A Luciana Verdolim está de volta com a gente ao vivo para trazer todos os detalhes. Bom dia, Luciana. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Olha, entre os governadores de oposição, essa discussão tem sido bastante frequente. Nos bastidores, procura-se o melhor nome para fazer frente à candidatura petista lá em 2026. Zema tem se colocado como possível candidato, inclusive a vice, mas enfrenta algumas resistências. Ele tem intenção de se candidatar à presidência da República. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também já sinalizou esse interesse. Os dois já têm se colocado, inclusive, como possíveis vices, mas na avaliação, o nome realmente mais cotado para substituir aí uma possível candidatura de Bolsonaro é realmente do governador de São Paulo. O grupo de Bolsonaro ainda acredita na possibilidade de reverter a determinação do Tribunal Superior Eleitoral que decretou a inelegibilidade do ex-presidente da República. Se isso for possível, ok, Bolsonaro vai ser novamente candidato. Se não for possível, aí sim busca-se um nome aí entre os vários que já estão sendo colocados para disputar as eleições presidenciais. Aqui em Brasília, o governador Ibanez Rocha, ele já deixou muito claro que ele participa dessas discussões, mas não pretende se posicionar aí como futuro candidato nem a vice-presidente da República. Ele está de olho numa vaga no Senado Federal, assim como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também deve sair candidata aqui por Brasília. Essas movimentações são objeto de discussões que já começaram dentro da oposição. Zema é um dos governadores que mais falam sobre o assunto e ele é muito claro, ele fala com muita clareza quais são essas articulações. Até recentemente ele vinha se colocando como possível candidato a vice-presidente, já tem se colocado também como candidato ao Senado Federal. Essas articulações, elas estão apenas começando e devem se intensificar nos próximos anos, e a gente fala muito, né, que o termômetro dessas discussões envolvendo 2026 vão ser exatamente as eleições municipais de outubro. Muito obrigada, Luciana Verdolim, por essas informações aqui ao vivo para a gente. A Cássio, gostaria de te ouvir a respeito desse assunto, sobre essas movimentações já para 2026 e por que mesmo estando na política já há mais tempo do que Tarcísio de Freitas, pelo menos em um cargo do Executivo, né, Romeu Zema ainda não conseguiu essa projeção, talvez nacional, para disputar essas eleições. Por duas razões, Nicole. Primeiro, Tarcísio já foi ministro, teve projeção nacional e foi eleito governador do maior eleitorado do país. Em segundo lugar, o Tarcísio de Freitas é cria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, obviamente, no caso de inviabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o Tarcísio de Freitas quem surge como opção natural. O governador Romeu Zema, por mais que seja ideologicamente alinhado à direita, em diversos momentos ele divergiu do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente durante a pandemia. Então, aquele eleitorado bolsonarista mais raiz não vê com bons olhos a opção do Romeu Zema. Contudo, é importante nós levarmos em consideração, nesta equação, a vontade do governador Tarcísio de Freitas. E por quê? Ele já sinalizou inúmeras vezes que a sua vontade é disputar a reeleição no governo de São Paulo. Ele, muito provavelmente, se as eleições fossem hoje, seria reeleito com uma certa facilidade, e aí, depois de 2 anos à frente do governo do Estado, ele disputaria as eleições à presidência da República. Mas é óbvio, o tempo da política não necessariamente funciona de forma lógica. Então é necessário nós aguardarmos os desdobramentos disso.
Sim, os desdobramentos são muito importantes para que a gente avalie, como trouxemos aqui anteriormente, tem temáticas que vão acabar trazendo também a tônica dessa eleição, que trarão mais elementos para que a gente confirme quais nomes e quais grupos vão se organizar da melhor forma. Se a gente se lembrar, na eleição de 2022, nós tivemos aí uma grande dificuldade dos grupos de direita de consolidar um nome que fosse realmente forte o suficiente para estar ali no pleito nas eleições presidenciais. Isso atrapalhou bastante essa organização, dividindo votos, postergando muito a decisão. A gente já está bem perto aí do início das eleições municipais e sabe que essa eleição é determinante também para as eleições de 2026. Portanto, essa postura do Romeu Zema me traz uma sensação positiva, né, ainda que muito inicial, uma sensação positiva já de um ato ali individual, se colocando num segundo plano na eleição, entendendo que talvez um outro nome pudesse ter uma preponderância ou uma condição melhor, como a Cássio trouxe aqui pelos motivos elencados, para ter um resultado eleitoral melhor. A pergunta que fica será que essa tônica de consolidar um grupo de direita alternativo para essa eleição de 2026 para ser de fato efetivo durante essa eleição de 2026 vai se manter até o início do processo eleitoral, ou a gente vai acabar criando bolas divididas novamente e não tendo tantas opções ou nomes que são fortes o suficiente para estar nesse pleito?